Olá, queridos irmãos, sejam bem-vindos ao nosso canal Homeschool.Abrams. E na mística de hoje, tirando do evangelista João, no capítulo 8, versículo 32, que diz assim: Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E nessa mística, eu quero debater com vocês os assuntos que hoje, independente da matéria que esteja sendo lecionada, mais debatido em sala de aula são a liberação do aborto e o feminismo. Pois é. O aborto é uma prática que vem do feminismo. Ele nasceu dentro do feminismo, essa liberação desregrada do aborto. Porque hoje o aborto, ele é legal em 3 situações. Em estupro, quando a mãe não tem capacidade física de manter a gravidez, quando causa risco para a mãe, ou em caso de feto encefálico. Crianças que o feto não se desenvolve corretamente. E a partir do feminismo, não. Eles querem que o aborto seja liberado de forma deliberada. Por exemplo, uma gravidez indesejada, a mulher vai lá e faz o aborto. Porém, e elas alegam, uma ressalva, elas alegam que o aborto é um direito, é um dever da saúde pública. Será que o aborto realmente traz saúde para a mulher? Porém, segundo o Dr. Clemente Pereira Rolim, que é um médico especializado em clínicas médicas pela Universidade de São Paulo, que fez todo um trabalho com várias mulheres que cometeram aborto. E o que ele falou? O que ele descobriu nesse trabalho dele? Que as mulheres que cometem aborto têm graves consequências. E elas são sentimento de remorso e culpa, depressão e oscilação de humor, choro desmotivado, medo, pesadelo, aversão a parceiros. Muitas mulheres começam a se envolver com outras mulheres porque desenvolvem uma aversão a homem, frigidez e chances de morte por homicídio aumentam em 14%. O que significa chances de morte por homicídio ou acidente? Também a gente pode estar levando. Essas mulheres que cometem aborto, muitas delas têm o sentimento de querer se suicidar, e porém não têm coragem. E o que elas fazem? Elas começam a se colocar em situações de perigo. A caminhar pela rua, a andar em regiões que sejam de área de grande risco, para ver se ali recebe um tiro, algo desse tipo. Elas buscam, entre aspas, a morte. E um caso mais agravado disso é a síndrome pós-aborto. E o que é a síndrome pós-aborto? A síndrome pós-aborto, ela é equiparada, ela é comparada, é o mesmo sentimento de uma síndrome pós-guerra. Quando o homem vai para a guerra, quando ele volta, devido a tudo que ele viveu na guerra, a tudo que ele viu, a tudo que ele conviveu, ele desenvolve uma síndrome. E a mesma síndrome que a mulher desenvolve no pós-aborto. Para vocês verem o quanto que é grave. 79% das mulheres que esse médico acompanhou se sentem culpadas e se sentem incapazes de se perdoar pelo ato cometido. 63% aumenta o medo da próxima gravidez. 55% informa pesadelos. 49% sentem dificuldade de permanecer na presença de bebês. Existem relatos de mulheres que, ao andar numa calçada e verem que vem uma outra mulher em sua direção com um carrinho de bebê ou com uma criança no colo, elas atravessam a rua. Elas não suportam aquela cena. E relatam uma carga emocional muito grande. E tudo isso resulta no quê? 2 vezes mais propensão para o álcool, 5 vezes mais propensão para drogas ilícitas e 10 vezes mais propensão para o uso de maconha. 60% das mulheres têm pensamento de suicida e 28 mulheres tentam suicídio. Comparando entre mulheres que dão à luz, é uma distância enorme. As consequências de uma mulher que deu à luz para uma mulher que optou pelo aborto. Então vamos conversar com as nossas meninas, com as nossas filhas, para que elas aprendam a evitar a gravidez e não buscar o aborto, porque as consequências são drásticas.
E existe hoje um programa, né, que é Mulheres Vítimas pelo Aborto, né, que mulheres que cometeram o aborto, que entraram nessa onda, né, muitas vezes levada por alguém ali do feminismo, né, que é a favor do aborto e que alega que é uma coisa boa para elas, e muitas elas cometeram. E hoje essas mulheres se reúnem e partilham conversas e trocam experiências para se ajudarem emocionalmente a continuar a vida no pós-aborto. E falando do feminismo, antes de mais nada, o feminismo é dividido em 3 épocas, 3 gerações. E a primeira geração do feminismo, que era o autêntico feminismo, que inclusive foi fundado por um homem, William Goodman, que tinha como objetivo, o que foi o feminismo? Qual é a essência do feminismo? O feminismo é um movimento social por direitos civis, protagonizado por mulheres que se reuniram por igualdade política, jurídica, social entre homens e mulheres. Esse era o objetivo do feminismo lá na sua origem. Sua atuação era sexista, isso é, não buscava algum tipo de superioridade. O feminismo, em sua essência, ele não queria ser mais que o homem. Até porque ele foi fundado, ele foi assim organizado por um homem. E esse homem queria o quê? Que as mulheres tomassem conta desse movimento, né? E na sua primeira reunião, de cara, foram 300 mulheres para a primeira reunião. E nessa reunião, o que elas queriam? O ponto de partida. A mulher queria ter direito ao voto, a mulher queria ter direito a trabalhar. Porém, para a surpresa dele e de algumas mulheres que encabeçaram esse movimento, esse primeiro movimento, essas mulheres, a grande maioria, não queriam direito a voto. Por quê? Porque na época, só os homens que votavam eram os homens que se predispunhavam a ir para a guerra. Não era algo gratuito o voto. Ele tinha direito ao voto. Mas se estourasse uma guerra, ele tinha que ir para a guerra. Era algo, uma coisa grudada com a outra. Não era só votar. Ele precisava se disponibilizar a ir para a guerra. E as mulheres não queriam ir para a guerra. Não queriam ir para a guerra de jeito nenhum. Então, o que aconteceu? Na Primeira e na Segunda Guerra Mundial, os homens foram para a guerra. E nessa época, os postos de trabalho que eram ocupados por homens foi ocupado pelas mulheres. Então, as mulheres começaram a ser inseridas no mercado de trabalho. Primeira e Segunda Guerra Mundial. No pós-guerra, chama-se todas as mulheres, né? Teve a segunda onda, isso lá por 1960. Teve a segunda onda, tudinho. E aí, mulheres, vocês querem continuar trabalhando? Querem continuar fazendo isso? Não querem? Como é que a gente faz? Nessa história, 3 milhões de mulheres disseram: não, eu não quero trabalhar, eu quero ir para casa, cuidar da minha casa, dos meus filhos. 3 milhões de mulheres disseram não ao trabalho. Também na época o trabalho era uma coisa muito pesada, né? Não tinha as máquinas, não tinha ainda a Revolução Industrial, ainda não tinha aquele modelo de linha de produção que nós temos hoje, né? Então o trabalho era muito pesado, então as mulheres não queriam. E aí 3 milhões de mulheres resolveram voltar para casa. Porém, nesse grupo existiam 3 mulheres, Simone de Beauvoir, Betty Friedan e Kate Miller, que eram quem encabeçava o movimento. E uma vez se perguntou para Simone de Beauvoir o que é uma mulher. E ela respondeu, abre aspas, não acredito que existam qualidades, valores, modo de vida específico feminino. Seria admitir a existência de uma natureza feminina. Quer dizer, aderir a um mito inventado pelos homens para prender as mulheres na sua casa, na sua condição de oprimida. Não se trata para a mulher se afirmar como uma mulher, mas de se tornar uma mulher, um ser humano e ter integridade.
Então, Simone de Beauvoir, ela acreditava que os homens oprimiam as mulheres. Isso aqui é um tanto quanto contraditório, porque vamos lá. Os homens, foi um homem que encabeçou ali o movimento feminista. Depois, as mulheres não quiseram voto porque elas não queriam ir para a guerra. O que Getúlio Vargas fez? Foi lá e deu o voto de presente para a mulher. Não pediu nada em troca. De graça. Então, se a gente for vendo, a história, ela desmonta essa narrativa. Porque, na verdade, os homens, eles queriam que a gente fizesse parte da sociedade. Né? Eles queriam, sim, né, essa revolução. É claro que alguns homens não queriam, né? Porque era uma coisa cultural. Então, era também difícil para eles largar tudo aquilo e encabeçar ali um movimento onde as mulheres estariam em primeiro. Só que o movimento feminista, ela não queria de jeito nenhum acabar com o homem. Ela queria que as mulheres tivessem os direitos iguais aos homens. E hoje temos, porque hoje a mulher pode se candidatar a um cargo público, a ser governadora, prefeita. Mulher pode trabalhar onde ela quiser. Onde a mulher quiser se inserir no mercado de trabalho, ela vai se inserir. É claro que algumas mulheres têm dificuldade de se inserir em alguns determinados nichos de profissão. Porque alguns nichos existem força física. Alguns nichos exigem um controle emocional muito grande. A Carol Braz, que foi candidata ao governo na última eleição, foi se perguntado a ela se ela viria para candidata a prefeita agora nas próximas eleições daqui a 2 anos. E ela disse que não. E por quê? Ela disse que se sai muito machucada emocionalmente de uma campanha política, e a gente sabe que é para homem e para mulher, e que ela não está preparada. Vocês estão entendendo? Não foi um homem que disse para ela, não vai se candidatar a prefeita. Ela que disse que nesse momento ela não quer, porque existe uma carga emocional muito pesada. Eu vou criticar ela? Não, porque a gente sabe que a política é um mata-mata. A política é um mata-mata. E há necessidade de um controle emocional muito grande para se encabeçar na política. Mas o feminismo, quais eram as suas principais pautas da época? O fim do casamento, o aborto, o incesto e a pedofilia. Simone de Beauvoir chegou, junto com o seu esposo Jean, a escrever uma carta e publicar essa carta no jornal, pedindo o perdão a um homem que tinha abusado sexualmente de uma criança de 11 anos. Porque ela dizia que aquela criança, mesmo que ainda não estivesse na puberdade, ela tinha o direito de ter o ato sexual. Então, ela queria que fosse um direito das pessoas terem relações com quem elas quisessem, mesmo com crianças abaixo de 11 anos. Essa era Simone de Beauvoir. Entendeu? Então, assim, e lembrando que Simone de Beauvoir era professora e foi a única professora que eu já ouvi falar que teve o diploma cassado. Por que ela teve o diploma cassado? Porque ela seduzia as alunas dela e levava para casa dela e aliciava junto com o Jean, junto com o seu esposo, aquelas meninas. Inclusive, teve uma das alunas dela que escreveu um livro. E essa aluna relata episódios horríveis que Simone de Beauvoir fazia. Eu me admiro que professores indicam essa escritora com muita eloquência, como se ela fosse um bom exemplo de profissional da área da educação. Gente, por favor, né? Existem professores do sexo masculino que defendem que o homem deve apanhar de forma pacífica da sua companheira. Quer dizer, existe o feminismo e o femismo. Só que ninguém se diz femista. Todo mundo se diz feminista. O que é o feminismo? O feminismo quer trazer direitos iguais para homem e para mulher. O que é o feminismo? O feminismo quer tirar o homem. Mulheres que não suportam o homem. E a gente vê que hoje tem homens que fazem essa propaganda. Aí eu me pergunto, será se for o filho dele que estiver apanhando de uma mulher
Como eu conheço um caso de uma mulher que chegou a matar o seu companheiro com uma faca de mesa e acertou a artéria femoral dele, ele morreu. Como é que faz? Como é que faz? Né? E detalhe, existem relatos de uma mãe que a filha com 15 anos saiu de casa porque queria lutar pelos direitos das feministas. E eu pergunto a você, o que a gente faz? Porque hoje a mulher já vota, a mulher trabalha, a mulher tem direito de se relacionar com quantos parceiros ela quiser. Quem que vai impedir ela de dar? Ninguém. O que mais elas querem? Então eu convido você, papai e mamãe, fique de olho na sua filha, fique de olho no seu filho, fique de olho nessas conversas, porque quando a serpente ofereceu a maçã a Eva, ela não disse que ela ia ser expulsa do paraíso. E é exatamente isso que o aborto faz. É uma maçã que te expulsa do teu paraíso, porque o nosso corpo é um território. Você sai do seu território e vai viver de medo, de ansiedade, de depressão, de pensamentos suicidas. Será que é isso mesmo que é saúde pública? E eu deixo aí esse questionamento para nós, para que a gente fique de olho nos nossos filhos, nas nossas netas. Lembrando que muito melhor do que abortar é ter o bebê. No mais, eu fico por aqui. Peço a todos que compartilhem esse vídeo, se inscrevam no meu canal, ative os sininhos, me ajude, nos ajude. Os nossos adolescentes estão se matando, estão vivendo à toa, sem direcionamento. Liberdade é diferente de libertinagem. Tudo nos é permitido, mas nem tudo nos convém. Vamos cuidar dos nossos filhos, porque se a gente não cuidar, as feministas, as femistas e esse movimento alucinado vai querer devorá-las. E eu fico por aqui. Lembrem-se, só a educação vence a corrupção. E a vitória é nossa, em nome de Jesus.